Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. O jogo que eu descobri pesquisando jogos de R$1 na Steam, porque era só o que eu tinha e eu queria comprar algum jogo. O que parece ser só uma visual novel bobinha, onde você tem que ajudar uma garota a comprar leite no mercado para a mãe dela, tem uma história bem macabra e pesada por trás e não tá nem um pouco explícito e faz com que o jogador tenha que teorizar e tentar descobrir por conta própria. E isso chamou minha atenção, então voa lá. Bom, já no começo do jogo aparece esse posto de gasolina que tem escrito: me ajude a comprar leite. Logo quando você inicia o jogo, pede pra você colocar o seu nome como no pacote. Flamengo! Bom, é realmente uma visual novel, um jogo. A gente vai escolhendo o que falar pra ela e ela vai interagindo de forma diferente dependendo da resposta que a gente escolhe. Algo que me chamou bastante atenção nesse primeiro jogo são os gráficos dele. É tudo meio abstrato, puxado pro rosa ou vermelho. E sinceramente eu gosto disso. Avançando um pouco em um momento do jogo, ela para pra conversar com uma pessoa. Só que essa pessoa tem uma aparência estranha. Tipo, olha isso. Ela tem um coque samurai. Realmente é bem estranho a forma que essa menina olha pros outros. Bom, mas essa pessoa, sempre que a menina pergunta alguma coisa, ela só responde com o. Logo depois ela fala que tem medo dessa letra. E se a gente perguntar o porquê, ela vai nos mostrar isso. Não entendi nada, então vamos seguir em frente. Então ela chega no mercado, pega o leite e vai pro caixa. Enquanto ela tenta comprar o leite com outro desses seres estranhos, ela diz que a mãe dela vai jogar ela da janela se ela não conseguir trazer o leite. Bom, saindo do mercado, ela é quase atropelada pelo que ela disse ser um urso. Mas depois nós mesmos falamos que não, que era um caminhão. Então, ok, vamos continuar. Depois de muita conversa e analogias estranhas, quando nós perguntamos a ela se ela não acha que isso tudo só acontece na cabeça dela, que eu achei uma pergunta bem interessante, ela responde: nas instruções não disseram nada sobre isso. E logo depois ela fala: aparentemente esses comprimidos não funcionam em mim. Essas falas me fazem pensar que nós podemos ser talvez os remédios dela, por isso que a gente tem que ajudar ela, porque um remédio faria. Algo interessante de se citar é que ela fala que depois que algo aconteceu, ela só consegue enxergar em tons de vermelho, então tudo que a gente vê no jogo é a visão dela do mundo, de como ela vê o mundo. Bom, depois de bater um papo com ela, tem um momento no jogo que ela nos mostra um borrão no chão e pergunta o que a gente vê com isso, e logo depois ela fala que é o pai dela, ou algumas de suas partes. Ela fala que tem uma família bem complicada e que um dia o pai dela se jogou da janela e morreu. Ok. Bom, logo depois disso ela entra no apartamento dela e fala que os efeitos do remédio pararam de funcionar. Eu não consigo mais interagir com ela, então ela entra em casa e aparece a criatura estranha e macabra. E no meio da interação a gente percebe que essa é a mãe dela e pergunta se ela comprou leite, tomou os remédios e logo depois manda ela ir pro quarto dela. E assim acaba o primeiro jogo. E é realmente isso, o primeiro jogo é bem curto, ele acaba bem rápido. Bom, pra não dizer que é só isso, você pode ficar tentando ofender ela e você não chega no final do jogo e aparece essa tela. E da Game Over. Bom, agora nós vamos falar do segundo jogo, que foi o que me fez ter vontade de fazer esse vídeo. E como dá pra ver, a maior parte do vídeo é só falando dele, porque ele tem muito mais conteúdo, ele tem muito mais finais, ele tem muita mais coisa pra fazer, então vamos lá. O Milk Inside a Bag, ele começa com animação. Eu acho que seria bom citar, mas essa animação é o resumo do primeiro jogo, só que numa visão de fora. E é por isso que nessa animação tá tudo em tons de vermelho, porque dessa vez não é a visão dela do mundo, seria a visão de outra pessoa, de alguém que não enxerga que nem ela. Eu poderia ficar o vídeo todo só falando das animações desse jogo, como elas são bonitas mas bom, como isso aqui é uma review do jogo em si, não só das animações, então eu tenho que lembrar que isso aqui ainda é Milk Inside a Bag. Com certeza vai ter coisa escondida e vá lá. Em alguns momentos da animação, algumas coisas piscam na tela, como por exemplo isso, que eu acho que já dá pra imaginar o que era pra isso ser, mas dessas coisas que piscam na tela, o que mais me intriga são essas duas aqui, que tá, se a imagem passada é uma referência ao primeiro jogo, beleza, essa daqui pode ser na parte que ela mostra o pai dela pra gente, mas e essa daqui? É uma pessoa rindo, e pode até ser ela, mas se for ela mesmo, porque ela tá sem olhos e sorrindo? Enfim, cortando a animação, se você quiser ver tudo vai atrás do jogo, sei lá. Ao que dá pra entender, esse jogo começa onde o jogo passado termina, e essa animação foi um resumo do que aconteceu no jogo anterior. Ela entra em casa e a primeira coisa que ela fala é citando essas sombras estranhas que estão olhando pra ela quando ela entra em casa. O que é isso? Eu não sei, talvez parentes, talvez, sei lá, baratas, ou não sei. Bom, como sempre, ela continua fazendo analogias estranhas e tá que sempre que ela olha pra cozinha, ela sente como se tivesse um corpo morto lá. Quando ela entra na cozinha, ela cita os sacos de leite e fala que ele tá olhando pra ela. Meio que entende ele, porque ela tirou ele de um lugar seguro, que era o supermercado, já que ninguém bebe leite no supermercado, e trouxe pra casa, que é onde bebem o leite, e pede desculpas pra ele. E aparecem esses olhos que, pelo visto, são pra dizer que é o leite. Eu não tenho certeza se ela realmente tá falando do leite aí. Pera, esse leite tá com delineado? Enfim, um pouco mais pra frente aparece essa criatura bizarra, que é a mesma criatura do final do jogo passado, que é a mãe
mãe dela. E começa a tocar uma guitarra que, sinceramente, é muito bom. Sinceramente, nem dá vontade de avançar, dá vontade de só ficar ouvindo essa guitarra tocando, isso é muito bom. Então esse monstro mostra essas garras dele e enfia na veia dela. E né, eu acho que já dá pra entender que ela tá tomando uma vacina, só que como ela é meio lelé da cabeça, então ela vai ver desse jeito. Essa criatura manda ela repetir várias vezes que nunca mais vai beber leite. E eu não sei por que ela não poderia beber leite, talvez ela seja intolerante à lactose. Quase que não sai. E logo depois corta pra cena dela escovando os dentes no banheiro dela. Ao invés de tomar os remédios, ela inventa uma desculpa pra cada remédio pra não ter que tomar eles. Bom, e é aí que a gente começa a interagir no jogo. Bom, aqui quando ela fala que faz tempo que eles não se veem, aqui tem nas duas opções de balões de fala, uma delas é nem mesmo uma hora, sua tola. Ou seja, talvez isso seja uma confirmação pra minha teoria que eu falei sobre a gente ser os remédios dela. Ele pergunta se ela sabe que a gente pode só se falar uma vez por dia. Ela fala que ela aguentaria os riscos da overdose, então eu acho que eu tava certo. Enfim, tem algumas partes nesse jogo que existem 3 balões de respostas e eles são a mesma resposta. Eu imagino que eles devem executar uma coisa diferente mais lá pra frente. Vocês vão entender mais tarde. Talvez algo diferente aconteça se eu clicar em cada um. Quando a cena corta que ela volta pro banheiro dela, tem uma frase que ela diz: não sei porquê, mas eu pensei que poderia manter o controle. Eu estava quase lá. Eu tinha certeza que poderia mudar algo. Afinal das contas, eu consegui até mesmo comprar leite, sabe? Você com certeza sabe quão difícil foi. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas eu achei que seria importante você estar aqui. Talvez você tenha percebido, mas as paredes mudaram e os cenários aqui normalmente sempre mudam. Tem realmente muitos cenários. Eu até já consegui pegar esse. Eram 2 olhos e eu só peguei uma vez. Eu não sei se isso significa alguma coisa. Bom, logo depois disso, nós fazemos ela tomar os remédios que ela tinha que tomar. E depois de um tempo que ela tá deitada no chão, ela fala que tá organizando os pensamentos dela e nós damos uma sugestão pra ela imaginar que os pensamentos dela são baratas, que ficaria mais fácil. Mas ela fala que não gosta de baratas e prefere vagalumes. Então, ela faz os pensamentos dela serem vagalumes. Bom, e logo depois disso, esses vagalumes pensamentos dela se escondem. E ela diz que a gente que vai ter que procurar por eles. E simplesmente do nada, isso aparece na tela. Então, corta pra essa cena muito esquisita, onde ela fala: eu levanto a manga da minha blusa e coço os meus olhos intensamente. Eles estão coçando tanto. Então, aparece 2 coisas iguais que a gente vai te falar. Da gente perguntando: por que você está chorando? Essa frase tá em volta de muitas interrogações. Ela fala que os olhos dela estão coçando. Aparecem 2 coisas que você pode perguntar a ela. Uma delas é: você trouxe o leite? E a outra delas é: você bebeu o leite? Então ela fala: eu me pergunto se eu arrancar os meus cílios um por um, meus olhos pararão de coçar. E depois fica repetindo isso várias vezes. Então quando eu pergunto pra ela o que ela fez, ela fala que precisa pegar um copo e tomar um banho. Então quando oferecemos leite pra ela só grita um não bem longo e aparece um montão de imagem na tela muito rápido. E então só volta pro quarto dela, ela fala que só tá de pé no meio do quarto, boca aberta e ofegante, como se tivesse vivenciado a morte. Bem, isso foi uma coisa e tanto, não só pra você. E então ela só começa a agir normalmente e fala que a gente tem que começar a procurar os vagalumes. Só que ela fala que nós não podemos mover nada de lugar, nem mesmo as coisas que ela usa diariamente, porque segundo ela deixaria as coisas mais interessantes. E nós falamos que tá saindo fumaça da roupa dela, mas ela fala que não importa. Ela pega o vagalume, ele gira na cabeça dela e entra pelo ouvido dela e ela diz que faz cócegas. E nessa parte do jogo, realmente vira um point and click, que você vai clicando, interagindo com as coisas pra ver o que tem. Eu não vou falar qual diálogo acontece se eu clicar em cada coisa interagiva nessa parte do jogo, porque não precisa, eu só vou citar as coisas que são realmente importantes, porque tem coisas que realmente nem tem diferença. Então, a primeira coisa que eu interajo é com o notebook dela. Ela fala que não tem certeza como isso foi para lá, e que provavelmente algum dos pais dela só deixou o notebook aí, e que eles até encorajavam ela a usar. Ela disse que passava o dia todo na frente da tela com jogos, desenhando, calculadoras de engenharia e modelagem 3D, até entrar na web. Imagine isso. Você é um hamster que vive debaixo da terra. Você tem tudo que precisa para viver confortavelmente. Certo dia alguém tira você da sua casa de hamster e lhe traz para uma loja de animais. Agora a sua nova casa é uma gaiola e é muito mais aconchegante e agradável se comparada com o lugar anterior. E a parte mais importante, nesse lugar você tem muitos vizinhos e a gaiola deles são idênticas às suas. E também os outros hamsters são idênticos a você. Isso quer dizer que vocês são todos iguais, exceto o fato de que eles nasceram na loja. E você vai se perguntar o que isso indica, e eu vou dizer absolutamente nada, porque eu esqueci o que eu tava dizendo. Ela fala que tem 317 amigos, 68 deles gostam de jogos, 130 deles gostam de desenho e 119 deles de calculadoras e modelagem 3D. Ela também diz que ela sabe que pessoas reais não existem na web e que eles morrem quando ela desliga o notebook dela. Mas ela não se preocupava com isso porque ela sabia que programas se consistem em combinações de números, o que significa que os amigos dela também são só números. E ela fala que todos que têm o mesmo interesse que ela era um amigo dela, mesmo que essa pessoa não soubesse da existência dela. Logo depois ela fala que todos os programas têm seus próprios
próprios algoritmos e propósitos, suas formas de matemática. Se você descobrir tal fórmula, você consegue prever um comportamento do programa a qualquer momento. Uma pessoa na web é apenas uma imagem e séries de números aleatórios. Palavras e ações dessas pessoas são apenas códigos de programa. Certo dia, alguém apareceu. Daquele ponto em diante, o meu notebook estava sempre ligado. Não existem pessoas de verdade na web, mas ele fingia muito bem. Um dia me deixei ser enganada por ele. Então aparece um vagalume e interrompe ela. E esse vagalume parece querer dizer algo, mas ela fala que não quer tentar entender e só desiste de contar a história e quer continuar a procura. Ela diz que se nós fizermos tudo certo, ela termina de contar. Tá bom, mas eu tenho a impressão de que ela não vai contar. Ela fala que foi enganada por ele, mas quem é ele e o que ele fez? São muitas dúvidas para nenhuma resposta. Uma coisa que dá pra fazer nesse jogo é você ir clicando nesses rádios e eles vão fazendo sons aleatórios. Tipo esse aqui, que parece uma pessoa sofrendo com o áudio todo distorcido. Ou esse que parece o som de uma seita. Na minha cabeça é um som de uma seita, não sei porquê. Eu já tentei pegar alguns desses sons e tirar um espectrograma ou inverter o áudio, mas só não acontece nada, eu não consegui tirar nada deles e eu só percebi que são muitos áudios, porque eu fiquei muito tempo clicando e eram sempre áudios diferentes e mesmo que seja no mesmo rádio, os áudios vão ser sempre diferentes. Agora eu vou interagir com a mochila dela e a gente começa um papo sobre escola. Quando a gente pergunta do que ela gostava na escola, ela fala que as salas eram claras e diferentes da casa dela e que as camas eram macias e que a comida era boa. Eu não sei se ela tá falando de uma escola ou de um hotel. Ela fala que ia em todas as aulas e os outros sempre faltavam. Ela também fala que nunca concluiu. Quando a gente pergunta como foi o último dia dela de aula, ela fala que era um dia normal e que o pai dela só buscou ela mais cedo da escola do que de costume. E disse a ela que ela já estava velha demais pro currículo escolar. E ela concordava com isso porque as lições já eram muito fáceis. Ela fala que então eles entraram no carro e foram para casa. A mãe deles recebeu eles jantaram juntos e cada um foi pro seu quarto. Ela fala que não lembra do que aconteceu depois e que não importa. Só que aqui algo interessante é que quando a gente insiste para ela contar sobre esse dia novamente, ela fala que aquele dia o pai dela buscou mais cedo da escola e que falava que ela precisava crescer. Ela fala que não entendeu exatamente o que ele quis dizer e de qualquer maneira só aceitou e eles entraram no carro e foram pra casa. A mãe dele recebeu eles, jantaram juntos e cada um pro seu quarto. Só que se a gente insistir mais uma vez pra ela contar essa história, ela fala: meu pai me tirou da escola às forças enquanto eu me debatia. Os professores não interferiram. Eles já estavam acostumados com aquela cena. Deviam se perguntar: o que a pirralha aprontou dessa vez? Então me empurrou para dentro do carro e me levou pra casa em silêncio. A mãe nos recebeu, jantamos juntos e fomos para nossos quartos. E logo depois ela fala que não quer mais falar disso, só que a única coisa que a gente pode responder é pedindo para ela contar de novo sobre esse dia. Então ela fala: o pai comprou leite no caminho de casa. De novo. Eu odeio tanto leite. A mãe não estava em casa. De novo. Eu odeio tanto a minha mãe. Então quando a gente pergunta o que aconteceu depois, ela fala que sente olhos observando ela por trás e que coisas assim não devem ser ignoradas. Então ela se vira e não tem nada. Então nós perguntamos de novo: o que aconteceu depois? E ela só fala: tudo que aconteceu em seguida de alguma coisa. O que levou a tudo que aconteceu depois do que havia ocorrido. Ok, daqui a gente já consegue tirar algumas coisas. Tipo, ok, pelo visto ela foi tirada da escola à força. Talvez ela fosse mais velha, ainda tava no prezinho da escola e o pai dela, sei lá, não aguentava mais isso. Talvez ela não tava se referindo a uma escola, já que ela falou que as salas eram brancas e ela ficava sozinha lá e tinha uma cama. E ela não gosta desse assunto. E ela cita que o pai dela comprou leite no caminho de casa. Mas o que tem de tão importante nesse leite? Então no ataque de raiva ela quase chuta a mochila, só que consegue se controlar na hora. E fala que não pode fazer isso porque senão a imagem vai desabar e ela vai ficar cega. E quando a gente pergunta o que ela quer dizer com ficar cega, é que ela fala que ficou um mês memorizando tudo que tinha nesse quarto e por isso que ela consegue ver tudo isso vividamente. Provavelmente por causa do problema de visão dela, que ela disse que aconteceu por causa de algo. Ou talvez ela seja cega, que eu não acho que seja isso. Enfim, depois disso só aparece o vagalume, entra na cabeça dela e acaba a parte da mochila. Depois que você encerra procurando point and click, ela fala que terminou de achar os vagalumes, mas isso não deixou ela feliz. Só deixou ela do jeito que ela tava antes de perder os vagalumes. Então ela fala que vai ir dormir. A gente dá a sugestão dela ir tomar um ar na varanda. Só que ela entra em pânico e se afasta da varanda e fala que só não quer ir. Então ela fala que tem coisas que ela disse hoje que ela só prefere não lembrar nunca mais e vai dormir. E basicamente não acontece mais nada. Então ela vai dormir e dessa vez aparece isso, que pelo visto é um sonho dela. E os gráficos parecem do primeiro jogo. Resumindo, aparece um menino chamado Tresca que precisa de ajuda para comprar leite.
Então a gente vai com ele pro mercado, só que ele não sabe onde fica a ala onde tem os leites. Ele vai perguntar pra alguém, só que eu não sei o que acontece, que ele fica muito assustado e corre pro caixa aleatoriamente. Então a gente pega o leite e vai atrás dele. Algumas pessoas ficam perguntando se ele é nosso ou dela. Ela fala que sim, compra o leite e saem do mercado. Então do nada aparece essa cena e o Tresca falando que nós não fomos úteis. O sonho acaba, mostra ela levantando da cama chorando, depois olhando pra cima onde tava aquele O que ela citou no primeiro jogo e sobe os créditos e o jogo acaba. Aqui provavelmente você deve achar que o jogo acabou, e foi o que eu fiz primeiro, só fechei o jogo e... Mas aí quando eu olhei a parte do jogo na Steam, eu vi que tava faltando algumas conquistas, e como eu tinha realmente gostado do jogo e queria fazer minhas teorias, então eu tinha que pegar todas as conquistas, deve estar faltando alguma coisa, e foi aí que eu descobri tudo. E bom, vou logo avisando que nesse jogo tem alguns finais diferentes e algumas coisas diferentes que acontecem no meio do jogo se você fizer atos diferentes, acho que isso já é um pouco óbvio, mas principalmente na parte do point and click, dependendo das coisas que você pegue, nas ordens que você pegar, você desbloqueia um final diferente, ou pelo menos algo no meio do jogo vai mudar. E bom, queria dar os devidos créditos a uma pessoa que me ajudou muito, que foi o Ganso, que ele me ajudou a encontrar todos os finais, a descobrir todas as combinações de item, tudo a gente descobriu junto, a gente ficou madrugadas e madrugadas jogando. Se não fosse ele, eu não teria conseguido achar tão rápido. Provavelmente algumas coisas passariam despercebidas por mim se ele não tivesse me ajudado, então valeu, Ganso. E como eu falei que esse jogo tem outros finais, eu vou tentar resumir ele, só que de um jeito que eu acho que vai dar pra entender o que o final quer passar, ou pelo menos o que eu entendi do final, e dar minha opinião sobre ele. Mas não se preocupa, eu não vou deixar nada de importante passar por causa disso. Eu vou tentar resumir bem, ou dar o meu melhor. Bom, eu sei que eu falei que eu ia começar a falar dos sonhos, mas antes disso eu tenho que falar da parte da sacada. Dá pra fazer ali pra sacada se você insistir um pouco, e caso você tenha interagido com o notebook dela, na hora que ela vai pra sacada, em um momento, enquanto ela tá falando as coisas dela, o tipo de coisa que ela fala, ela simplesmente cai e ela começa a contar sobre o menino que ela disse que ia contar pra gente quando a gente interagiu com o notebook lá atrás. Então ela disse que contou tudo dela pra ele, que ele sabia dela mais do que qualquer um, e depois ela diz: enviar um exército de bots pra me perturbar deve ter sido divertido. Geradores de textos e vídeos trabalhando ao mesmo tempo, o meu nome surge na rede cada vez mais. Insuportável. De todos os cantos e todas as sacadas, tetos, sótãos, paredes. Eu sempre sinto vários pares de ódio me observando, mas eu vou pôr um fim nisso, eu já me decidi há muito tempo. Então o corpo dela finalmente cai no chão, se arrebentando em milhares de pedaços minúsculos como uma porcelana, e diz que essa já é a segunda morte dela hoje. A primeira, pelo visto, foi... Vocês sabem, eu não sei se alguém reparou, mas no canto dessa imagem tem um QR Code, e esse QR Code já pode aparecer em vários cantos desse jogo. A gente já encontrou alguns e todos significam a mesma coisa. Traduzindo o QR Code, ele significa: Thank you, but you never will find me. Que traduzindo do japonês fica: obrigado, mas você nunca vai me encontrar. Esse QR Code causou uma confusão muito grande na gente, porque a gente não sabe se é só uma zoeira do Nikita, que é o desenvolvedor do jogo, ou se é alguma coisa realmente importante para a história. Então vamos deixar isso guardado para, sei lá, usar depois. O segundo sonho que eu vou contar aqui vai ser esse daqui, que já começa com uma frase dizendo: olá, agradecemos por escolher a nossa pizzaria. Esse sonho, sempre que vai aparecer uma caixa de diálogo em que a protagonista falando, tem esses sons de celular digitando. E ela sempre fala alguma coisa do tipo: sabe, esse lugar é tão vazio, mas isso não me faz sentir melhor nem pior. Estou completamente sozinha, embora ao mesmo tempo eu sinta que não estou. Há vários pensamentos em minha cabeça e eles me mantêm entretido. Eu posso criar um mundo inteiro com eles. Tenho certeza que consigo até preencher o vazio no meu redor sem eu me esforçar. E depois desse tipo de frase sempre aparece algo como: qual sabor você vai querer? Ou promoção, pague 3 pizzas e leve 2. Então isso só vai se repetindo. Ela vai falando esse tipo de frase e os anúncios da pizzaria vão passando ao mesmo tempo. E nas pixel art que aparece do lado é sempre ela usando o celular. Vendo esses sonhos, eu consegui chegar à conclusão que aqui ela conversando com o menino do notebook, desabafando com ele antes de ele atacar ela com bots. Foi o que eu consegui entender desse sonho. A parte da pizzaria é um pouco confusa, não tenho certeza se tem alguma coisa a ver com o leite, se o leite é uma metáfora. Não dá pra ter certeza, mas eu acho que é uma referência ao garoto do notebook. Indo pro próximo sonho, já começa com essa furadeira, tá com ela falando: eu acorde quase demais de susto imediatamente. Uma fina escada de metal serpenteia uma coluna gigante até desaparecer na escuridão. Tá, não é uma furadeira. Eu me pressiono contra a parede e rezo para que eu seja congelado nela. Ela disse que passou algumas horas ou dias lá e não sabe se tá subindo ou descendo. É apenas uma questão de tempo até que meu pequeno prazo aqui se encerre. A minha mente irá se dissolver e meu corpo se transformará em poeira. Ela
disse que não vai nem subir nem descer, ela só vai ficar parada e não vai falar nada, porque o abismo engolirá tudo que ela disser. Nesse sonho eu já aviso que ele é bem confuso e até o mais difícil de entender, eu diria. Que depois que ela termina de falar, às vezes aparecem essas imagens se mexendo e uma voz começa a falar. Ela fala frases como: em meio ao silêncio, canta um imóvel colosso, até que a música se encerre. Até que a música se encerre, a ponte que atravessa o escuro abismo não poderá ser vista. E essa voz não fala nada com nada, ela não fala algo que tem conexão com o que a protagonista falou, ou respondendo ela, ou perguntando ela, nada, ela só fala esse tipo de coisa e a protagonista fala outra coisa, nada a ver, eles não parece que estão conversando. Então ela diz que se forma um monte de estruturas igual a que ela tá e aparecem umas escadas que vão surgindo igual videiras nesses pilares que parecem furadeiras. Ela até tenta erguer um bloqueio mental, mas não consegue, diz que o cérebro dela já tá à mercê da super criatura. Talvez falando sobre essa voz, eu não sei. Então a voz diz: a multidão percebe o sangue nas mãos de Wozzeck. Ele foge. Mendel aparece. Não há nada de humano sobre ele, exceto por seu excessivo encanto e sua misteriosa elegância. Ele caminha até o centro do palco e começa o primeiro ato. Bom, aqui a gente já ficou bem em choque porque citou um nome, mas na verdade não. Dando uma pesquisada, é só uma referência a Wozzeck, que é uma ópera que tem no YouTube. Caso você tenha paciência de 1 hora de vídeo. Mas caso você esteja que nem eu e não tem paciência, dá pra ler na Wikipedia. Então ela decide descer as escadas dessa vez. E essa voz começa a falar algumas coisas motivacionais. Parece talvez um psicólogo. Todo e cada dia é um presente precioso. Então depois da voz falar algumas coisas desconexas com tudo, o sonho acaba. Esse sonho é muito confuso, então não desculpe se não tiver entendido nada, porque a gente também não entendeu. Esse é de longe o sonho mais confuso de todos. Eu não sei como eu deveria interpretar isso. Mas é isso, talvez tenha algo que eu só não tenha entendido, ou você tem que fazer as outras coisas pra conectar tudo, talvez, não sei. Bom, então, esse foi o sonho. Agora eu vou falar de um sonho que, sinceramente, é mais pra mostrar do que pra falar dele, mas vocês vão entender. Ele já começa com esse diálogo: ah, outra manhã horrível. Porque minha cara é sempre tão estúpida. O que será que o pessoal da escola vai pensar? Bem, não é como se eu me importasse muito, eu só não quero ser conhecida como a perdedora no primeiro dia. Anime-se, não há nada de errado em parecer diferente, é verdade. Tá, até certo ponto. Afinal das contas, não é isso que define você. Então outra pessoa diz: ei, se apresse. E ela responde: já vou, mãe. Então era a mãe dela, eu acho que isso é óbvio. E esse diálogo, ele se repete o sonho inteiro. A única coisa que muda é o que mostra no espelho. E tá passando aí todas as cenas que mostram ela no espelho e é só o diálogo se repetindo. Só que dá pra perceber que só o que muda é o reflexo no espelho. Meio que ela tá igual, pelo menos o que dá pra ver de costas. E aparece um monte dessas coisas estranhas que... é por isso que eu falei que tem mais o que mostrar do que falar. Eu não sei o que falar sobre cada uma dessas coisas. Só vou deixar passando aí e tirem suas próprias conclusões. Mas esse aqui é sinistro. Aqui ela parece sem rosto, parecendo o Slenderman. Em vez de dizer que o dia tá horrível, dessa vez ela fala: bom dia, eu me sinto ótima hoje, mal posso esperar pelo meu primeiro dia de escola. Ei, se apresse, já vou, mãe. Dessa vez, pelo visto, ela tá feliz com o rosto dela desse jeito. Aí você pensa que o sonho acabou por aí, mas não. Parece só ela olhando pro espelho meio que de costas pra ela mesma, sei lá. E o sonho acaba. E nesse sonho, a música vai sempre ficando cada vez mais macabra enquanto vai passando as coisas no espelho que ela vai vendo. Daí quando chega na parte que ela tá sem rosto, que ela tá feliz, a música fica alegre e depois ela volta a ficar muito pior do que tava antes quando mostra ela de costas pra ela mesma. O que ele significa, talvez a insegurança dela, eu acho que fica mais fácil de perceber. Quando, sei lá, não mostra o rosto ela gosta. Tá bom que tem aquela parte que mostra um buraco, mas eu não sei porque eu gosto desse sonho. Eu acho que eu gosto das musiquinhas e da estética dele, e sei lá, eu gosto desse sonho. Eu arrisco dizer que é o meu favorito. E agora, por último, temos esse sonho, que foi o mais difícil de conseguir chegar. Meu Deus, que bagulho. Então ele já começa com essa cena que mostra uma porta toda escura e esse buraco brilhante. Eu acordo deitada no chão frio, no centro de um quarto apertado. Eu olho ao meu redor sem me levantar. Não há mobílias, apenas paredes nuas e com uma única porta. Eu ouço sons abafados vindo do outro lado, sons assustadores. Do lado de fora da porta, ela começa a ouvir uns rugidos e ela só fica encolhida no canto do quarto, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Daí os rugidos param e ela se levanta. Após isso, eu ouço barulho estranho, está vindo bem de cima de mim. O teto se move para cima, rangendo. Pequenos destroços caem em minha cabeça. Eu aperto os meus olhos e levanto as minhas mãos na tentativa de tocá-lo, mas ele acelera repentinamente, desaparecendo da escuridão em um instante. Tá bom, né? Horas se passam, eu corro freneticamente de uma parede a outra, delirante. As paredes que fogem de mim, criando ainda mais espaço nesse espaçoso quarto. No fim, eu me encontro no meio de uma infinita escuridão, onde apenas uma porta me observa e seus olhos ameaçadores. E a partir desse ponto, ela fica tentando correr em direção à porta, só que a porta vai sempre se afastando dela
dela enquanto ela corre. Ela até se joga pra tentar alcançar a maçaneta, mas no último segundo a porta se afasta dela. E ela fica até com muita raiva da porta, inclusive. Então ela diz que vagarosamente começa a perceber o quão horrível a situação em que ela tá. E demorou ainda. E ela começa a gritar com medo que aquele silêncio ensurdecedor volte. Então, do nada, a voz do outro lado da porta diz: "Estou aqui, vem aqui." Ela grita 3 vezes mais alto do que estava gritando antes, até a garganta dela doer e os ouvidos dela zumbirem, porque ela quer manter contato com essa pessoa, independente de quem seja. "Ei, onde você está?" Então ela só começa a correr e pula com todas as forças para alcançar a porta, mas cai de cara no chão e se arrasta uns 10 metros por causa da lei da inércia, segundo ela. Começa a chorar e diz que as lágrimas fazem os vários arranhões arderem. Alguém me ajude?" Então alguém fala: "Ei, eu consigo te ver." Ela tenta responder, mas só sai o som do choro dela, segundo ela. Alguém pergunta: "Você está bem?" E ela responde que sim. Então ela se levanta e tenta correr em direção à porta. E ela fala que dessa vez sente que a porta está alguns centímetros mais próxima dela. Ela diz que a voz vindo de fora pergunta várias vezes como ela se sente e ela não responde, porque senão ela desmaiaria de exaustão se falasse uma palavra sequer. Até aqui, esse sonho me fez pensar que podia ser aquela sala toda branca lá dos caras loucos. A pessoa de fora é, sei lá, o psiquiatra perguntando como ela se sente, se ela tá bem. Só que o Ganso estragou minha teoria porque ele falou que essas coisas não existem na vida real e é coisa de filme. Enfim, continuando. Enquanto ela corre em direção à porta, alguém fica dizendo coisas como: "Você tá me assustando, vai embora." Então ela dá um último salto e alcança a maçaneta. As luzes ofuscantes adentram os meus olhos. Eu perco o chão sob meus pés e começo a cair. Então ela aparece aí no meio do mato, deitada, olhando pra lua. Aí onde ela tá agora, segundo ela, é só um lugar vasto que não tem nada, não tem árvore, não tem pedras, nada, é só mato. E também de vez em quando aparecem esses ecos aí, que fazem ela ficar curiosa pra saber de onde eles estão vindo. Então ela se levanta. Em algum lugar muito distante, em meio a grama grossa, eu vejo uma silhueta. É apenas uma pequena mancha negra. "Ei, eu consigo te ver." A silhueta não se move, mas com o som está definitivamente vindo na sua direção. Não é um grito. Está mais para um sussurro ou arquejo. E de novo esse eco tocando aí. Daí ela começa só a correr e quando ela olha pra trás, o ponto continua do mesmo jeito que tava e o lugar que ela tá correndo parece não ter fim. E bom, acho que já dá pra entender que ela tá se referindo à lua. Ela falou que era uma silhueta preta e tá, a lua não é preta, mas ela deve ver a lua preta e o céu vermelho, porque, né, isso é algo que a gente já descobriu há um tempo atrás. Então ela fica sem fôlego e para de correr e diz que tá prestes a morrer. Ou pelo menos ela pensa isso. Então ela olha pra silhueta de novo e ela ainda tá lá, ainda tão distante quanto antes. A silhueta se estremece e começa a flutuar vagarosamente em minha direção, seguida agora por novos sons, arquejos e gemidos. O medo me paralisa. Tudo que eu posso fazer é desistir enquanto aquela mancha negra se aproxima. Então ela diz pra esse ponto: "Você está me assustando, vai embora." Vocês viram algo familiar aqui? Continuando. Logo após, a mancha se expande com rapidez e, num piscar de olhos, quase todo o céu e campo são consumidos pela fria e pegajosa escuridão. O meu corpo finalmente responde aos comandos e imediatamente corro para longe. Dessa vez o eco aparece bem mais longo que antes na caixa de diálogo. Movo-me tão rápido que a grama se torna um borrão verde escuro sob meus pés. Eu escorrego e caio, e corro novamente. E de novo o eco aparece, e mais longo que da última vez. Não. E o eco aparece mais longe ainda. "Não, vai embora." Uma força desconhecida faz com que minha cabeça gire em um estalo. A escuridão consome tudo. Eu acordo deitada no chão frio, no centro de um quarto apertado. Eu olho ao meu redor sem me levantar. Não há mobílias, apenas paredes nuas. E o sonho acaba. É, exatamente isso. Um loop. Ela tava falando com ela mesma. Ela era a voz de fora ao mesmo tempo que era a voz de dentro. O buraco na porta era pra ser a lua. Bom, acho que é isso. Esses foram todos os finais do Milk Sadia Bag. A gente não tá nem perto de chegar a uma conclusão do que é isso tudo. A gente só consegue teorizar, mesmo tendo 2 jogos e tantos finais e tanta informação. Tipo, o que são aquelas caixas do point and click que simplesmente não dá pra interagir com elas? Né? Caixas de leite, talvez? E o que é esse papel? Talvez uma lâmina? Daria pra ficar o dia todo aqui falando dúvidas que esse jogo deixa. E apesar de tudo, eu realmente gosto muito desse jogo, da estética, das músicas, das dúvidas que ele deixa, a experiência que é jogar isso do começo ao fim. Pra vocês terem noção, o Milk Sadia Bag foi o primeiro jogo que eu peguei na Steam fora de promoção, porque eu queria muito jogar quando ele lançou. E é isso, eu não sei o que falar em final de vídeo. E bom, muito obrigado por ter visto até aqui, de verdade mesmo. E o vídeo tá longo demais. Tchau.